Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Dou graças a Deus por essa oportunidade de estar aqui no templo, adorando a Deus, louvando a Ele, engrandecendo a Ele e podendo também servi-lo. Glória ao nome de Jesus para sempre. Meus irmãos, eu gostaria de ler um texto que está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 8, versículos do 23 ao 27. Um texto extremamente conhecido, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é nova, ela não se renova, ela é nova. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículo do 23 ao 27. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que Deus aplique a sua escritura, esta escritura no nosso coração, e que o Espírito Santo continue a nos falar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, essa passagem bíblica, eu gostaria só de fazer uma diferença daquela passagem que Jesus andou por cima das águas, que também socorreu os discípulos. Essa é uma outra passagem, porque eu, quando tive uma oportunidade aqui, já falei sobre ela. Coincidentemente, o que Deus colocou no meu coração foi esse texto. Jesus aqui, era muito comum ele andar com os discípulos de barco. Os discípulos eram pescadores, seguiam a Jesus Cristo, e o seu instrumento de navegação, ele entrava com os discípulos e faziam várias viagens. Nesta viagem aqui, no versículo 23, a Bíblia bem clara que Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Ou seja, o direcionamento desta viagem estava dentro do cronograma de Deus, do cronograma de Jesus Cristo. No transcorrer, e eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande, que o barco estava coberto pelas ondas. Era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Então, no decorrer da viagem, era muito comum naquela época, essas tempestades de vento, as ondas se levantavam, e aqui nessa situação, o barco estava sendo coberto pelas ondas. E há um detalhe, meus irmãos, que eu acredito ser de extrema importância dentro desse texto, e que de certa forma esse detalhe, essa situação foi que praticamente proporcionou todo este ensinamento dentro do texto que nós estamos lendo. É essa expressão que diz aqui que Jesus, usando a terceira pessoa do singular, ele porém estava dormindo. Jesus, ele estava no barco. Os discípulos conheciam Jesus não na sua totalidade, porque eles estavam acompanhando o ministério de Jesus. Jesus ainda não havia terminado o seu ministério. Os discípulos já tinham visto milagres, com certeza, o milagre de Caná da Galileia e outros. No entanto, Jesus estava com os discípulos numa viagem, só que ele estava dormindo. Provavelmente pelo cansaço, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele cansou também, ele necessitou de comida e das coisas que o ser humano precisa. E Jesus, cansado, dormia. E essa situação de Jesus Cristo, meus irmãos, de certa forma vai proporcionar tudo o que vai acontecer aqui nesse texto, e que depois nós vamos puxar um pouquinho para a nossa vida. Louvado seja Deus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Aqui uma coisa também muito interessante é que esses homens daqui não eram qualquer homens. Não eram qualquer homens. Eles eram pescadores experientes.
Eles eram acostumados a ir para longe no mar, passar a noite toda pescando. Eram homens que sabiam o que era o mar. Mas essa situação que eles viveram, eles disseram: nós vamos morrer, nós vamos nos acabar. Chegou o nosso limite, encerrou a perspectiva. Embora Jesus Cristo estivesse no barco, mas ele estava dormindo. E eles aqui despertaram Jesus e disseram, e os seus discípulos se aproximando despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Pescadores experientes, meus irmãos, usaram os seus recursos até onde podiam, porque os recursos humanos são dados por Deus, só que esses recursos eles são limitados. Há um momento em que isso para, mesmo que o conhecimento seja grande, mesmo que a condição seja robusta, mas existe um limite. Louvado seja Deus. E para esses pescadores o limite chegou, e estava diante deles a morte. Não estava qualquer coisa diante deles, estava diante deles o pavor da morte, de perecer. Louvado seja Deus. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. É interessante, meus irmãos, que Jesus aqui ele reclama dos discípulos por causa do temor que eles tiveram. E qual a razão? A razão é porque Jesus estava no barco. E eles conheciam Jesus, não na totalidade, mas conheciam. Eles sabiam o que Jesus já fizera, muita coisa Deus já fizera no seu ministério, a pessoa de Jesus Cristo. E aí Jesus reclama disso: por que vocês têm tão pouca fé? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a expressão anterior é porque temeis, porque o medo se acercou dos discípulos. E não era um só discípulo, eram vários, provavelmente os 12. Poderiam até ter se conversado entre si para se estimularem, mas não adiantou não, meus irmãos. O medo tomou conta daqueles homens, e quando Jesus se levanta, ele diz: por que vocês temeram, homens de pequena fé? E aí Jesus ele resolve o problema. Jesus ele pega e diz, ele levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqui Jesus mostra o controle absoluto que ele tem sobre todo o mundo criado. Este controle de Jesus Cristo é um controle absoluto. Ele detém todo o poder. Então, ali mesmo dormindo, mas toda aquela circunstância estava sob o domínio de Cristo. E aí, quando o Senhor se levanta, ele manda o mar se aquietar e o vento calar. Louvado seja Deus. E aí os discípulos, eles dizem assim, e aqueles homens se maravilhavam dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui, meus irmãos, nós vamos ver que os discípulos foram conhecer de Jesus algo que eles ainda não sabiam. E eles só vieram a conhecer isso porque o seu limite chegou. Porque Jesus estava dormindo e o mar, aquela tempestade tão grande que tomou conta do barco, ia perecer, e eles tentaram de tudo e não conseguiram, e apelaram para Jesus, e Jesus mandou o mar se aquietar e o vento calar. E os discípulos disseram: quem é esse homem? Que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Meus irmãos, esse texto que nós aqui discorremos, eu queria agora trazer para nós. Louvado seja Deus, porque nós estamos no barco da vida. Louvado seja Deus. Este barco que nós estamos andando é a nossa vida. Jesus Cristo, com certeza Ele está conosco. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é fiel, Ele não abandona o barco. Louvado seja Deus. E na vida, muitas vezes, esse barco, o pastor gosta muito desse termo que é singrar o mar. Este barco vai singrando o mar da vida com tranquilidade. Não há muitas dificuldades, nem há muitas, vamos dizer assim, intempéries.
Mas, meus irmãos, nem sempre é assim. Às vezes, este barco que somos nós é assolado por coisas que, de certa forma, são superiores à capacidade que nós temos de suporte, a capacidade que nós temos de resolução, a capacidade que nós temos de transpor. E o barco está aí e a dificuldade está na frente. Louvado seja Deus. E aí o que fazer? O que fazer? E muitas vezes, meus irmãos, Jesus nesse momento, Ele dorme para nós. Ele silencia e espera. Ei, cabaz. Ele se cala e o barco vai singrando e a tempestade vai tomando conta e o pavor vai nos envolvendo de tal forma que nós vamos dizendo: meu Deus, como vai ser? E o que vai acontecer? Meu Deus, qual vai ser a solução? E começamos a clamar a Ele de uma forma bem intensa, louvado seja Deus, mas porque Ele está em silêncio. Agora tem um detalhe que o texto afirma e que nós podemos afirmar pela palavra: Ele está em silêncio, mas Ele está no barco. Ele está na embarcação. Ele não saiu da embarcação e o controle é dele. O controle sai da minha e da sua mão, mas não da dele. Da dele permanece. Ele é quem manda. Louvado seja Deus. E meus irmãos, esse silêncio de Jesus, muitas vezes para nós, é para nós conhecermos mais a Ele. É para nós chegarmos no nosso limite e entendermos que Ele pode realizar, que Ele pode fazer, que Ele faz mesmo quando a minha limitação chega. Louvado seja Deus. Há uma expressão de Jó que diz assim, que aquele que está seguro, num monte seguro, nada é para ele aquele que está prestes a tropeçar, porque quem está em segurança é muito bom. Amassuide cabas e cabarabás. Quando o vento tudo sopra fácil, é excelente, meus irmãos. Quando a condição econômica está boa, oh glória! Quando a saúde boa, aleluia! Quando o relacionamento familiar está bom, glória a Deus! Mas nem sempre é assim. A Bíblia fala de um dia mau, e quando esse dia chega, muitas vezes nós vamos ser provados para entendermos melhor quem é o nosso Deus. Quem é que comanda na nossa vida? Quem é que manda em nós e nas circunstâncias que vêm sobre o nosso viver? Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, quando Jesus para nós fica em silêncio, Ele muitas vezes nos ensina. Depois que nós saímos desse processo, quando Ele resolve, nós começamos a chegar do outro lado, para alguém dizer: olhe, Ele faz, porque Ele fez comigo. Louvado seja Deus. Mas para isso, meus irmãos, se faz necessário passar por isso. Mas nunca nos esqueçamos que o Senhor está no barco. Louvado seja Deus. O Senhor está no barco, Ele não abandona o barco. O barco é dele. Ele comprou lá na cruz do Calvário com sangue. Ele colocou em nós a promessa do Espírito Santo, o penhor da herança. Louvado seja Deus. E Ele não nos deixa, mas muitas vezes Ele vai silenciar para nós aprendermos mais e podermos dizer: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que os gigantes saem? Quem é este homem que o mar se abriu para nós passarmos? Louvado seja Deus. Quem é esse homem que eu julgava não me encontrar mais aqui, e eu estou aqui falando? Meus irmãos, tudo isso só acontece porque Jesus silencia. Jesus fica calado.
muitas vezes na nossa vida. Eu sei que alguém aqui já passou por essa experiência, mas pode haver alguém aqui que esteja passando. Às vezes o sorriso está no rosto, ele está bem evidente, o sorriso, mas o coração está sangrando. O coração está dizendo assim: Jesus, como vai ser isso agora? Como é que eu vou agir, Jesus? Olha aí as pancadas de vento e de águas que estão tomando conta do meu barco. Mas Ele está no barco. Ele está no barco. Mas Ele vai mostrar que está com você. Ele vai demonstrar que está na sua vida. Ele vai dizer, Ele vai mostrar ao longo dos dias que o que Ele prometeu Ele faz. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Meus irmãos, eu permita dizer, só uma pequena experiência que eu passei, faz muito tempo isso, muito, mas eu passei por essa experiência, uma experiência que Deus quis me dar. Eu passei uma situação dificultosa ao longo da vida, uma situação tão difícil para mim, muito complexa, alta demais para mim. Eu dizia: Jesus, como é que eu vou sair dessa situação? E daqui a pouco eu não estava dizendo nem mais para Jesus, eu estava dizendo só para mim mesmo. Eu dizia: não saio não, o negócio é muito difícil. E eu dizia para mim, mas meus irmãos, o tempo foi passando, e quando foi um dia, eu me vi fora daquela situação. Quando eu me vi fora daquela situação, Jesus me disse uma coisa. Ele disse assim: olha, você está vendo o que você passou? É porque eu estava com você. Você não me sentia, você não me via agindo, mas eu estava no seu barco. E o seu barco ele passou, ele transpôs, e você está aqui porque eu estava com você. Porque nem sempre, meus irmãos, nós sentimos. Nem sempre. Às vezes, dentro de nós está aquela coisa difícil. Não estou falando aqui de pecado, não. Estou falando de embates da vida. De coisas que sobrevêm a nós sem muitas vezes nós termos procurado. Mas eu ia caminhando tão bem, eu ia fazendo a coisa tão direitinho, eu fiz todas as escolhas certas, mas Deus quer que você passe por isso. Deus quer que nós passemos pelo processo para entendermos melhor quem é Ele, quem é que manda, quem é que faz, quem é que perdoa, quem é que ressuscita, quem é que cura. E isso precisa de processo, isso precisa estar no cronograma de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos, eu sei que eu estou ladeado aqui atrás pelo pastor da igreja, mas ele sabe que eu sou sua ovelha, estou aqui como ovelha. Louvado seja Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos algo da glória de Deus, queremos mais dele, desejamos mais dele, mas existe um processo para isso. Isso não é de graça, não é assim, como estalar de dedo, não. Tem de passar pelo percurso que ele quer, tem de entrar pelo corredor com ele, para poder experimentar da sua glória. E aí depois, quando se passa, aí se vê melhor, com mais clareza, se entende exatamente quem está falando. Louvado seja Deus. É preciso, meus irmãos, muitas vezes, e muitas dessas nós nem dizemos assim: a escolha foi minha, porque quem nos escolheu é nosso dono. E muitas vezes nós nos mergulhamos aí numa situação que diz: meu Deus, que negócio é esse na minha vida? Jesus, o negócio está apertado, o negócio está de um jeito, eu não fiz. Mas é porque é o processo, para aprender mais dele, para conhecer mais. Agora tem uma coisa: ele não abandona barco.
Ele não abandona o barco. O barco, alguém pode estar dizendo: pronto, acabou-se. As ondas vão acabar com ele. As ondas vão destruí-lo. Não. Olha, meus irmãos, o tempo está indo, mas eu queria lembrar de uma situação de um barco, que foi na viagem de Paulo, lá em Malta. Quando ele foi viajando, ele ia sendo preso. E eles navegaram. Paulo deu um conselho ao comandante, disse: olha, não é bom a gente sair não, que vai ter um temporal, pode acabar com a vida da gente. Mas ele ouviu mais o timoneiro, confiava mais na capacidade profissional do que Paulo, porque Paulo era um preso. E eu sei que eles viajaram bem, mas só que daqui a pouco, um vendaval muito grande, o barco saiu de rota. E age o barco aleatório, está lá em Atos 28. Numa noite, jogaram as viagens, o material, esvaziaram o barco, para o barco poder sobreviver, e deixaram o barco à deriva. Tempestade, não via nada, sem sol, 14 dias. Aí Paulo, depois desse período, ele se levanta e diz assim: olhe, um anjo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo, e ele disse que não vai perecer ninguém daqui. Aí diz a quantidade, é 200 e alguma coisa. Essas 200 e poucas almas ele me deu. Não vai morrer ninguém. Mas, meus irmãos, ele estava à deriva. Ele estava solto no mar, noite escura, não tinha bússola, não tinha nada. Mas só que o Deus de Paulo disse a ele: eu te dei todos eles, não morre ninguém. Não vai morrer ninguém. Louvado seja Deus. Aí foi chegando, foi andando, perceberam que estava perto de uma ilha. Aí jogaram as braças, a marinheiro mais experiente disseram: a gente vai dar em alguma terra aí. Aí eles queriam fugir, aliás, queriam matar todos os presos. Aí o comandante disse: não, vamos fazer assim não. Quem puder escapa, pegar de balde e tal, tudinho. Meus irmãos, eu só sei que todos escaparam. Aí, meus irmãos, como pode? 200 e poucas pessoas, praticamente à deriva, mas o Deus que controla tudo, que estava com Paulo, que disse: olha, Paulo, importa que tu esteja lá em Roma. Quem determinou fui eu, Paulo. Paulo, tu vai chegar em Roma, Paulo. Paulo, tu vai chegar e eu te dei esse povo aí todinho contigo. Essas 200 e poucas almas, elas não vão perecer, porque eu tenho um negócio contigo e tu vai chegar em Roma, porque importa que tu testifiques de mim lá. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade.